No livro de Salmo 1, na versão Almeida atualizada, Salmo 1, versículo 1. Glória a Deus. Se você tem a sua Bíblia, glória a Deus. É bom que você tenha. Se você não tem, está projetado aqui para você acompanhar conosco. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Pai amado, nós glorificamos a Ti por esse momento principal dessa noite, momento em que a Tua voz é ansiada nesse lugar, é desejada por nós. Que Teu Espírito Santo, Deus, esteja agora intimamente falando a cada coração. Que o Senhor possa ministrar na nossa vida essa palavra, que seja bênção para cada vida nesse lugar, que seja para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos a Ti, e que os nossos ouvidos estejam aptos, preparados, atentos à voz do Senhor em nosso favor. Que nós pedimos, e pela certeza do Teu agir nós te agradecemos, em nome de Jesus. O tema da mensagem dessa noite: o caminho e o seu fruto. O caminho e o seu fruto. O salmo que nós lemos aqui, o Salmo 1, ele apresenta um contraste entre dois caminhos. Ele fala sobre o caminho pelo qual o justo está passando, e também fala do caminho pelo qual o ímpio está passando. E ele descreve em cada caminho desse o fruto. E esse salmo ele vem para nos ensinar a importância das nossas escolhas, porque as nossas escolhas, que é um direito que o Senhor nos dá, né? Um Deus que é tão bom, tão maravilhoso, tão amoroso, né? E por Ele ser esse maravilhoso Deus, Ele nos dá o direito de escolha. Ele nos dá o livre-arbítrio, no qual a gente pode decidir o caminho pelo qual a nossa vida será conduzida. Ele é um Deus que traz exemplo, que mostra, que direciona e que ensina, mas que não obriga. Ele é um Deus que, quando o coração se abre para Ele, Ele tem a habilidade especial por meio do Espírito Santo para convencimento. Essa é uma ação do Espírito de Deus. Quando o coração se abre para o Senhor, o Espírito Santo vem e convence o homem, mostra o homem com clareza.
a respeito do pecado, a respeito da justiça de Deus, a respeito do juízo que um dia virá. Todos nós temos o direito de escolher um caminho. Bom é quando nós temos a oportunidade, como aqui nós vivemos nessa noite, de ter uma palavra que Deus ministra no nosso coração, dizendo: olha, o caminho de Deus é esse aqui. Jesus é o caminho. Jesus mesmo se anunciou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É ou não é? Pedro um dia disse para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? E só Tu tens a palavra de vida eterna. Reconhecendo que o nosso alvo é Cristo. O nosso caminho é um caminho marcado pelo sangue da cruz. O nosso caminho é um caminho onde tem direcionamento, que são as pegadas de Jesus. Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho que nós decidimos seguir, sim ou não? É por isso que nós estamos aqui, sim ou não? Amém ou não? Concorda comigo ou não? Amém. O Senhor nos deu a oportunidade de escolher um caminho. Um dia nós escolhemos o nosso caminho. Eu costumo dizer que quando eu escolhi servir a Jesus, eu escolhi abrir mão do livre-arbítrio. Eu escolhi dizer: Senhor, que a Tua vontade se faça sobre a minha vontade. Tu és o meu dono, o meu Senhor, o meu Rei, aquele que tem domínio total em minha vida. E assim precisa ser a vida de um crente fiel, de uma vida que ama o Senhor. O Senhor tem nos dado a cada dia ensinamentos, dizendo a importância das nossas escolhas. E as nossas escolhas espirituais, elas nos fazem trilhar caminhos de bênção de Deus para nós. A vida do homem, ela é determinada pelo caminho que ele escolhe seguir. O caminho sempre terá um fruto, sempre terá um ponto final, sempre terá um lugar de chegada. Isso vai acontecer em todo caminho. Mas bom é que nós saibamos escolher o caminho conforme a palavra do Senhor diz, dos justos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o caminho excelente que Deus tem e nos oferece. A oportunidade dessa oferta ainda está de pé. Deus continua oferecendo a todas as vidas deste mundo esse caminho. Um caminho no qual aqueles que escolhem passar por ele são chamados de bem-aventurados. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que se desvia do mal. Igreja, aquele que é reconhecido por Deus como um justo, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Recentemente eu trouxe uma palavra aqui que fala sobre conselhos, a importância de ouvirmos os conselhos. E a palavra de Deus tem muitos conselhos, mas nós temos que dar ouvidos aos conselhos que são aqueles que irão nos edificar em Cristo. Tem louvor que nós gostamos de cantar aqui, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós vivemos e nós prosperamos, não é? Quando não ouvimos a voz do Senhor, nós morremos, nós perecemos. É muito importante que nós, como filhos do Senhor, como aqueles que amam a Deus, estejam buscando os conselhos de Deus e não os conselhos de ímpios. Às vezes o inimigo ele usa ímpios para tentar nos tirar do caminho. Conselhos distorcidos, comportamentos desaprovados por Deus. E de onde vem esses conselhos? De onde vem o direcionamento para esses comportamentos? De pessoas que estão junto de nós, às vezes, que dizem que querem o nosso bem, mas que não querem nos levar ao caminho de destruição e de morte. O Senhor diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios, que o justo ele não se detém no caminho dos pecadores. Pastor, mas então eu como crente não posso ter nenhum amigo que não seja não crente?
Você pode ter, mas você não pode se deter nas práticas como eles fazem. Você não pode ser como eles são. Você não pode agir como eles agem. Só porque eles aplaudem isso. Só porque isso te faz ser aceito com eles. Você vai aceitar, se deter no caminho deles, o caminho do pecado, o caminho que leva à morte. A palavra do Senhor diz: e não se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, o que isso quer dizer na verdade? Queridos, isso quer dizer que nós devemos evitar ambientes que nos afastam de Deus. Como crentes, como aqueles que creem em Jesus, o Filho de Deus, devemos evitar ambientes que nos afastem de Deus. Existem ambientes que não são ambientes para crentes. Existem celebrações que não são celebrações para crentes. Existem momentos que o mundo oferece que não são para crentes. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Existem ambientes que parecem ser ambientes de alegria, de festividade, de celebração, mas são o ambiente do jaz. Sabe o que é o ambiente do jaz? De vidas mortas para Jesus, longe de Deus, longe da presença do Pai. Isso não é lugar para crente. Devemos evitar ambientes que nos afastem de Deus. O justo, na verdade, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe aquela coisa chata que o pastor fica falando, que você como crente tem que ler a Bíblia? Sabe aquela coisa chata que o pastor fica falando, que parece que ele está querendo se vangloriar, que ele fica falando: nós já lemos a Bíblia 7 vezes, e o nosso projeto é nunca parar com isso, sabe? Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus, queridos, transforma a nossa mente e nos deixa em linha, em prumo com a vontade do Senhor. Entende? Sabe o que é estar em linha? Sabe o que é estar em prumo? É você estar numa condição que Deus quer para a sua vida, de busca de santificação, de busca de perfeição. Talvez você nunca tenha visto um nível a laser. Não sei se você já teve essa experiência, mas é uma ferramenta extraordinária. Quem já teve a experiência de usar um nível a laser? Você pega um nível a laser, direciona ele para uma parede, ele tem o prumo, né? E ele tem um nível. Ele faz uma cruz assim na parede, e aonde ele marcar ali, você pode ter certeza, tá? Naquela linha vai estar o nível, e naquela linha em pé vai estar o prumo. Você vai ter certeza, aquela marcação ali está certinha. Amém? Quando você entende o que Deus quer na sua vida, quando você traz isso para a sua vida, quando você confia na palavra, quando você obedece a palavra, você está fazendo o quê? Você está acendendo um nível laser espiritual na sua vida. Deus está te levando na condição que Ele quer. Eu te quero assim, olha, eu te quero nessa linha, prumo. Eu te quero nessa linha, nível. Eu te quero aqui. Eu te quero em um caminho chamado caminho de santidade. Eu te quero no caminho chamado caminho de submissão a Deus. Eu te quero num caminho chamado caminho de fé. Sim ou não? Eu te quero num caminho chamado caminho em que as pessoas olharão para você e vão admirar o que eu tenho feito na sua vida. Meditar na palavra de Deus transforma nossa mente e nos coloca em prumo com a vontade do Senhor. Pastor, o que eu devo fazer? Nós devemos investir tempo nisso. Investir tempo nisso. Pois da palavra vem sobre as nossas vidas uma verdadeira sabedoria. Sempre que você tiver oportunidade. Pastor, eu trabalho, também trabalho. Pastor, eu saio de casa cedo, chego de casa tarde. Comigo também é igual. Pastor, eu saio do culto cansado, porque no outro dia tem que trabalhar. Eu também tenho que trabalhar. Eu saio daqui quarta-feira, 10 e pouca da noite, 6:30 da manhã. Estou levantando para trabalhar.
tem desculpa não, gente. Tem dedicação, tem comprometimento, tem desejo de buscar o Senhor. Ah, pastor, mas eu trabalho tanto, nem tenho tempo para ler a palavra. Eu digo, tem sim. Eu dou o meu jeito, por que você não vai dar? Você não lê porque você escolhe não ler. Você não lê porque você não quer ler, você não quer se aplicar na leitura da palavra de Deus. 3 capítulos por dia. Você lê muito mais no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Você vê muito mais dancinhas no TikTok. Nem tem TikTok, graças a Deus. Você... Kawaii é o que? Vídeo também? Kawaii é vídeo, né? Você fica lá também um tempão no Kawaii. Se você somar Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, tem mais alguma coisa? Eu não lembro? Estou lembrando de 5 aqui. Hã? Tem mais algum aí que eu estou esquecendo? Twitter. São 6. Né? Tem 6 aí. Olha quanto tempo você tem. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quantos aqui trabalham e tiram hora de almoço? Tira hora de almoço? Quem tira hora de almoço aí? Hã? Aí, ó. Tem a turma aqui que tira hora de almoço. Tem alguns, dependendo do ambiente de trabalho, que na hora do almoço é uma oportunidade até de tirar um cochilo. Sim ou não? Tem alguns que tem, né? Uma oportunidade de tirar um cochilozinho. Será que você não tem 10 minutos da sua hora de almoço para buscar um pouquinho da palavra de Deus para a sua vida? Tem. Tem sim. Sim ou não? Sim ou não? Não é como diz um pastor conhecido dele. Sim ou não? É? Tem. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pastor, o que isso é de bom para nós? Vamos ao versículo 3. Diz assim: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de... Hoje já falamos aqui de águas profundas, mananciais profundos, né? Junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu, e cuja folhagem não, e tudo que ele faz será bem. Tem bênção ou não aí? Tem bênção ou não aí? Amém. Aquele que escolhe o caminho que Deus orienta, ele frutifica, ele prospera, né? Quando eu ouço a voz do Senhor, eu vivo, eu prospero. Palavra de Deus. Porque quando você está ciente da palavra do Senhor, as suas raízes espirituais crescem. O seu conhecimento de Deus faz com que as suas raízes cresçam e alcancem os mananciais de águas, que vão te sustentar, vão te suprir do que você precisa para manter uma vida diante do Senhor. Deus não vai te levar para o meio do deserto, Deus vai te levar para junto dos ribeiros de água. As tuas raízes vão alcançar os ribeiros, Deus vai te suprir. Pastor, o que vai acontecer? O qual dá o seu fruto no seu tempo. Quando as suas raízes estiverem profundas em Deus, Ele trará uma resposta para a sua vida sobrenatural. Ele vai cumprir na sua vida com prosperidade. A sua intimidade com Deus te faz frutífero. A sua intimidade com Deus vai gerar em você uma estabilidade espiritual. E embora o mal tente se levantar a todo instante, você está enraizado na palavra, firme em Deus, crendo na vitória que acontecerá na sua vida em nome do Senhor Jesus. Pastor, que fruto é esse? É o fruto para o caminho do justo.
Diga assim, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Seja eu sempre aquele que escolhe o caminho do justo. Versículo 4 diz: os ímpios não são assim, são porém como a planta, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não são assim, mas são como vento que a palha que o vento dispersa. O que é isso? Os ímpios são instáveis, são sem raiz. Parece que está tudo bem, parece ter tudo do bom e do melhor, mas daqui a pouco desaba. Recentemente aí surgiu mais uma vez uma notícia de um influencer aí famosíssimo, riquíssimo, né? Que caiu de novo em depressão. Tem dinheiro demais, tem casa, tem tudo, mas não tem Deus, não tem paz na sua vida, não tem o Espírito Santo mostrando a ele um caminho de excelência à frente. Se acaba, desmorona, cai. É como a palha que o vento leva, não tem raiz, não tem firmeza, são levadas pelas circunstâncias, vidas que rejeitam a Deus, vidas que estão vivendo sem direção e sem propósito nesse mundo, vidas que evitam o caminho da cruz. Infelizmente, o que está claro para essas vidas é uma condenação. É uma condenação. Versículo 5 diz: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Deus diz assim: vai haver o dia do juízo, o dia do grande tribunal do trono branco vai acontecer, o dia do grande juízo vai acontecer. Os ímpios instáveis, sem raízes, passarão por esse juízo. E qual é a justificativa diante de Deus? O Evangelho tem sido pregado na face da terra. A comunhão não foi desejada, não foi buscada. O temor não foi vivido. A entrega não aconteceu na vida de Jesus. Para esses, só resta o fruto do outro caminho. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, versículo 6, mas o caminho dos ímpios, não tem comunhão com Deus, não tem parte com o justo, estão afastados da presença de Deus e do seu povo. O fruto desse caminho é um fruto triste. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O justo, ele tem a aprovação de Deus. Deus guia pelo caminho e Deus sustenta no caminho. O justo não anda sozinho. Diga assim: eu não ando sozinho. Pastor, por que o justo não anda sozinho? Porque ele conhece Deus e Deus o conhece. E quando ele começa a caminhar, os olhos de Deus focam na vida dele e diz: eu te conheço, você me conhece, eu vou junto contigo. O justo anda com Deus ao lado dele. Eu tenho Deus ao meu lado, você tem Deus ao seu lado? Quando você anda com Deus ao seu lado, você tem segurança em Deus, você tem direção nesse caminho. O caminho que vai te levar à vida eterna. O ímpio caminha para ser destruído.
sem fim, melhor. O fruto no fim do caminho do ímpio é a perdição. Pastor, isso existe? Eu digo, a palavra de Deus ensina que isso existe. É prazeroso? Não, é lamentável saber que muitas vidas estão caminhando para a perdição nesse mundo. Eu acho que eu já contei aqui para vocês que uma vez eu estava orando por uma vida. Isso faz muito tempo, não foi aqui nessa igreja. E o Senhor, depois daquela oração, me surpreendeu. E eu tive certeza que aquela oração Deus não ouviu. Eu orei por aquela vida. Eu digo que Deus não ouviu no sentido de trazer respostas. É lógico que Deus ouviu eu orando, mas é uma oração para a qual Ele não deu ouvidos. E por quê? Porque eu orei por aquela vida. Depois que eu terminei de orar pelaquela vida, Deus claramente falou comigo e disse assim: filha da perdição. É duro, né? Mas é real. É real. É igual uma vez eu disse aqui: alguns não gostam que se pregue sobre perdição. Alguns não gostam que se fale do inferno. Alguns querem até nos fazer acreditar que o inferno não existe. Eu até brinquei e disse assim: tá bom, então eu não vou falar mais que os ímpios irão para o inferno. Eu vou falar que os ímpios irão para o lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Que é assim que a Bíblia diz. É ou não é verdade? Lugar onde o bicho não morre e o fogo. Você já pensou que tortura eterna terrível? Já pensou nisso? Essa semana eu vi um vídeo de uma mulher que achou um filhote de beija-flor. E ela pegou aquele filhote, ela estava cuidando daquele filhote, sabe por quê? Ele estava tomado de bicho. Berne. Conhece berne? Hã? É um bicho tipo uma minhoca, e tem uma parte dele que é peluda, quando ele cresce muito, uma parte dele, que acho que é um bicho que surge da mosca, acho que varejeira, não sei, né? Gente, aquela mulher estava com um filhote de beija-flor, com a pinça. Ela pegava assim, ela arrancava o berne daquele pássaro e saía aquela minhoca que estava comendo a carne daquele pássaro. E ela tirou vários, né? Você já imaginou um lugar chamado inferno que existe, onde o verme, o bicho, não estou falando isso para botar medo de ninguém, não estou falando isso, é a palavra de Deus que diz, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, e o fogo do inferno não queima o bicho. Coisa terrível. Uma carne sendo comida por bicho, a dor e o fogo do inferno ardendo, o calor escaldante, o fogo eterno, eternamente. Diga assim: esse fruto não é para aqueles que andam no caminho do justo. Diga assim: esse fruto não é para mim. Amém? Deus guia e Deus sustenta os justos. O justo não anda sozinho. Diga: eu não ando sozinho. Deus se conhece, Deus se acompanha.
O ímpio caminha para a destruição. O caminho do ímpio não leva a lugar nenhum. Está longe de Deus, fora de Deus, não há futuro, apenas ruína. Pastor, meu objetivo, qual deve ser? De sempre escolher o caminho certo. De sempre escolher o caminho justo. De lembrar que o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Estamos em dias próximos à festa do Carnaval. O que nós veremos daqui a uma semana? Pessoas que escolheram trilhar o caminho do ímpio. Pessoas que escolheram trilhar o caminho que satisfaz a carne. Por isso o nome é Carnaval. É festa da carne. Toda vontade da carne é permitida no Carnaval. Deu na cabeça fazer, faz, pronto, e acabou. Isso é o Carnaval. Isso é o Carnaval. São escolhas. São escolhas. A nossa escolha é um caminho diferente. A nossa escolha é sermos servos do Deus vivo e poderoso. A nossa escolha é desejarmos as coisas do alto, de Deus, do Senhor da glória. A nossa escolha é ouvir Deus e só ouvir Deus. Alguns às vezes acham que há um certo radicalismo na igreja. Queridos, eu faço uma escolha. Eu prefiro entrar no céu com o rótulo de radical do que entrar no inferno com o rótulo de liberal. Prefiro isso. Eu prefiro continuar pregando que crente não anda pelo caminho do carnaval. Eu continuo desejando e pregando que crente não assiste desfile de escola de samba. Sim ou não? Sim. Já pensou um crente no trabalho? Alguém chega para ele e diz assim: pô, me lembra aí que eu esqueci, agora eu estava conversando com fulano ali. Eu esqueci, qual foi o enredo mesmo da Beija-Flor desse ano, hein? Já pensou? Duas respostas. Crente fiel: camarada, eu só sei o que Deus me diz na palavra sobre vida eterna, sobre salvação. Quer ouvir disso agora? Não, enredo de batizão eu não sei, porque eu não assisto esse negócio. Não é para mim. Você é crente fiel. Aí o crente Raimundo, né? Rapaz, peraí, não, eu vi, passou tarde esse desfile aí, mas peraí, vou lembrar. Ih, tô lembrando não. Vou mandar um zap para minha esposa. Fulana, qual foi o enredo da Beija-Flor esse ano? Foi tal. Eu prefiro ir para o céu não sabendo o enredo de nenhuma escola de samba. Eu prefiro ir para o céu sabendo que o Senhor tem um caminho para o justo e que nesse caminho ele não anda sozinho, ele está acompanhado, como hoje eu estou aprendendo contigo nesse lugar. Um caminho que vai prevalecer, um caminho que vai gerar bons frutos, um caminho que vai te levar para o ribeiro das águas, um caminho que vai dar sustento para a sua alma na eternidade, um caminho que vai te fazer estar no prumo e no nível, juntinho com Deus, fazendo com que a vontade do Senhor seja soberana na sua vida. Aleluia! Um caminho que não tem esquinu, não tem esquinu, né? Aquele ritmo de escola de samba, mas é um caminho que tem glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Cristo tem poder, a minha vitória está na cruz, vazia está. Jesus ressuscitou no terceiro dia, esse é o caminho. Aleluia! Se é para fazer barulho, pentecostal também faz barulho. É um barulho santo, para a glória do Senhor. Aleluia!
crente não está nem aí naquela hora da apuração. Eu acho que era quarta-feira de cinza, não sei o que é, se era quarta-feira de cinza. Aí o vizinho está lá com a televisão altíssima, 10, nota 10. Para a gente é tudo nota 0. É tudo nota 0. É tudo caminho de perdição, caminho de prostituição, caminho de adultério. Meu irmão, o céu é tão precioso e você não pode trocar o céu por nada disso. Isso é porcaria nesse mundo, isso é sujeira nesse mundo. Quero lá saber de escola de samba, quero lá saber de desfile, quero lá saber de baile. Quem quer escolher o caminho do ímpio, escolha o caminho do ímpio, tem direito, vá lá. Mas se ele quer um conselho de alguém que tem uma oportunidade melhor, ouça a palavra de Deus que é pregada nessa noite. Escolha o caminho do justo, que é o caminho que vai te levar à vida eterna. É o caminho que vai te afastar do inferno. É o caminho que vai trazer bênçãos para a tua vida. Escolha o caminho certo. Essa é a lição mais importante da vida de uma pessoa. Escolher esse caminho. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. E esse caminho do justo, ele só é possível porque um dia Jesus morreu na cruz. Estávamos nós todos condenados, para eternamente estar condenados. Mas o Filho de Deus veio a esse mundo, morreu na cruz, para nos redimir dos nossos pecados, para nos trazer uma nova vida nele, em Cristo Jesus, e para nos colocar na oportunidade chamada de caminho de justiça. O justo anda pelo caminho de justiça. Pastor, mas eu acho tão bonita aquelas fantasias, sabe? Aquele ritmo me empolga. A palavra do Senhor diz que o diabo virá como anjo de luz para, se possível, enganar os escolhidos. Já profetizei aqui várias vezes hoje que você é o escolhido de Deus. Não se deixe enganar, você é o escolhido de Deus. Não existe beleza maior do que a beleza que há no Senhor nosso Deus. Não existe glória maior do que a glória que há no Senhor nosso Deus. Há dois caminhos, há dois destinos. O caminho do justo leva a vida e a bênção. O caminho do ímpio leva à destruição. Que possamos escolher o caminho de Deus, viver uma vida frutífera na presença dele em todo o tempo. Amém? Quando Deus decide te abençoar, nada e ninguém irá te amaldiçoar. Lembra de Balaão? Lembra? Quando o exército inimigo chamou Balaão, disse: vem aqui, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel para vir lutar contra mim. Lembra disso? A Balaão ficou lá, na dúvida: vou ou não vou? Não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou. Se vou, não sei se eu fico, se fico, né? Aquela historinha. Aí Deus falou para Abraão: não vá. Para Balaão: não vá. Ficaram insistindo. Deus falou com ele: vá. Mas quando ele estava indo, o justo, ele não anda sozinho. Sobre a sua jumenta, Deus queria falar com ele para direcioná-lo. Só que ele estava desligadão. A jumenta vendo o anjo no caminho, trava, né? O anjo com a espada, a jumenta, o anjo coloca no caminho apertado, a jumenta vai, machuca a perna de Balaão, ele desce a sarrafo na jumenta. Deus abre a boca da jumenta. Irmãos, seja um instrumento para a glória do Senhor, porque se você não falar de Jesus para as vidas, Deus vai abrir a boca da jumenta para falar.
Porque a palavra de Deus nunca deixará de ser anunciada àquele que precisa ouvir a palavra do Senhor, amém? Deus fala através de uma jumenta para Balaão. Tem que servir. Porque você está me açoitando, está vendo não? Tem um anjo de Deus aí, está vendo não? Aí Deus abre os olhos de Balaão, né? Até aí estava tudo bem na vida de Balaão. Deus estava dando direcionamento para ele. Quando ele chegava lá, fazia os holocaustos, levava ele para o alto do monte, o rei lá dos inimigos: amaldiçoa essa nação. Deus já tinha falado com ele: eu abençoo a nação e tal, vai, pensa. E poxa, de novo, Balaão. 3 ou 4 vezes, eu acho que eles fizeram isso. Levou para outro lugar, estava indo tudo bem. Ele disse: eu não te falei que o que o Senhor me falasse eu falaria? Deus só quer que eu abençoe, e eu vou abençoar. Até aí estava indo tudo muito bem. Sabe o que Balaão estava fazendo? Ele estava indo no caminho do justo. Mais à frente, Balaão consentiu em algo que Deus não consentia. Ele consentiu que o povo de Israel se unisse, se casasse, né? Fosse morar junto, sei lá o que era, com o povo midianita. Olha como quem não tem cuidado muda de caminho. Ele consentiu algo que era reprovado por Deus. Começou a morar carnaval naquele tempo. Os homens de Israel pegavam as mulheres midianitas para estar com elas. Você tem que estar com elas, né? Balaão, aquele que Deus falou: só abençoa ele, só abençoa. Mas ele consentiu que as mulheres midianitas tivessem relações com os homens de Israel. Deus ficou furioso com isso. Deus liberou uma praga sobre a nação de Israel. E essa praga só cessou quando o filho do sacerdote, salvo engano, Eleazar, né, sucessor de Arão, ele pegou uma lança, acho que uma lança ou uma espada, e estava o homem com a mulher deitado, e ele atravessou os dois de uma vez só. O caminho do ímpio leva à morte e à destruição. Mas tinha ali um israelita, né, ímpio, porque mudou de caminho, foi morto junto com a mulher midianita. E sabe Balaão, aquele que Deus falou com ele e só abençoou o povo de Deus? Sabe qual foi o fruto do caminho de Balaão? Qual foi? Qual foi? A morte. Foi morto por consentir que os midianitas tivessem relacionamento com a nação de Israel. Está vendo o risco de escolher um caminho que não agrada o Senhor? Está vendo isso? Deus continua ligando o seu nível a laser nos tempos de hoje. A Deus ninguém engana. Se o nível de Deus está meio que imperceptível para a sua vida, peça a Deus para trocar a cor desse nível. Mas que doideira é essa? Tem um nível a laser que ele é da cor vermelha. Conhece? Prumo, nível vermelho. E tem um nível a laser que é da cor verde.
Mesma ferramenta, só que de cor diferente. Qual é a diferença? Principalmente em lugares claros, o nível de cor vermelha, há uma dificuldade maior de você enxergá-lo. Mas o nível de cor verde, você enxerga com mais facilidade. Se está havendo algum problema no prumo e no nível com Deus, fala: Senhor, muda a cor do meu nível, então. O meu nível é laser. E dê uma cor que eu atentamente enxergue e que eu valorize na minha vida. Entende isso, sim ou não? Me dê, Senhor, um coração que agrada a Ti. Porque, queridos, se você tem um coração que agrada o Senhor, o seu coração não será atraído para as coisas desse mundo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você tem um coração quebrantado, movido pelo Espírito, cheio da presença de Deus, você não vai trocar um louvor por um samba. Você não vai trocar a possibilidade de adorar a Deus para olhar pessoas em trajes mínimas se expondo nesses dias. Peça: Senhor, toca a cor do nível, dá um coração aquecido com a brasa viva do altar, para que as minhas paixões sejam todas elas voltadas para a tua glória e para a tua honra. Sim ou não? Senhor, me dá uma mente de Cristo, para que eu entenda que o que é importante para mim é o que a palavra de Deus diz que é importante para mim. E a palavra de Deus diz que eu tenho que trilhar por um caminho do justo. Que esse caminho é o caminho que me leva à vida, esse caminho é o caminho que me leva à bênção. Quantos querem ser abençoados pelo Senhor? Deus tem bênçãos para te dar, mas tem um caminho. O caminho de ímpio, em vez disso, leva as vidas à destruição. A destruição. Que nós possamos escolher um caminho de Deus hoje, mais uma vez. Que nós possamos viver uma vida frutífera na presença de Deus, caminhando com o Senhor, atentos ao Rei da Glória. Que o nosso tempo seja para Ele, que a nossa atenção seja para Ele, que os nossos ouvidos sejam para Ele, que o nosso falar seja para Ele, que o nosso sentir seja para Ele, que todo o nosso ser seja para a glória do Senhor. Irmãos, eu fico pasmo, porque claramente nesses dias que próximos estão, o diabo está se mostrando. Através das expressões, através de letras, através de declarações, o diabo está se mostrando. Como não ver? Como não perceber a batalha que está sendo travada? Depois vem aquelas notícias nas redes sociais, vilipendiaram a fé cristã. Fizeram isso com a imagem de Jesus, usaram o personagem como Jesus, fazendo isso, aquilo, outro. E para isso tudo, como admitir ter crente dando audiência, ter crente dando valor? Como? Isso é o quê? É ser radical? Ou é ser verdadeiro? Isso é ser radical? Ou é te dar um conselho? Fuja do pecado.
A palavra do Senhor diz assim: fugir da aparência do mal. Queridos, o carnaval não é a aparência do mal. O carnaval é o mal. Vê a importância? Deus fala assim: se pareceu mal, for uma aparência, se pareceu mal, fuja. Sim ou não? Agora, e quando você tem certeza que é o mal? Você vai arriscar? Como o Balaão arriscou? Estava indo tão bem, né? O Balaão estava indo tão bem, mas chegou na hora que ele vacilou, pulou para o caminho errado e morreu. Pastor, o que eu faço nesses dias então? Busque comunhão com Deus. Ore. Quarta-feira eu estava falando aqui de um testemunho de um ex-bruxo, né? Depois fugiu o nome agora. Marcelo. Botou até o testemunho lá no grupo da igreja, né? O ex-bruxo falando de uma mulher que o havia contratado para que ela ganhasse um homem. Esse homem era casado, e ele cobrou 10 mil reais para fazer o trabalho, gastou um dinheiro lá, 20 cabeças de bode, tal, não sei o que, sei lá. E sabe por que ele não conseguiu? E o diabo falou isso para ele, o demônio falou isso para ele. Porque aquela família com que ele estava mexendo era uma família que orava com os pés para trás. Vê a importância? Vê a importância? Quando você dobra os seus joelhos diante do Senhor, né? Vê a importância? O diabo não resiste. E o conselho que ele foi buscar lá quem o iniciou na bruxaria diz: nem todo trabalho serve para todo mundo. Glória a Deus. Para nós não serve. Sim ou não? Porque, pastor, porque nós escolhemos um caminho diferente deles. Nós escolhemos um caminho de justiça. Nós escolhemos o caminho de Deus para as nossas vidas. E Deus cuida de nós. Pode se levantar o inferno, mas Deus cuida de nós. Como ter dúvida em que caminho escolher? Como ter dúvida por qual caminho passar neste mundo como peregrino que somos? Como ter dúvida? Não tenho dúvida alguma. Amo Jesus, sirvo a Jesus e nunca quero que isso mude. Não quero que isso mude. Quero permanecer no caminho. Quero permanecer no caminho do justo. Quero permanecer sendo corrigido por Deus. Quero permanecer no nível a laser de Deus. Na hora que eu titubear um pouquinho, Deus acende o nível. Presta atenção. Olha o prumo, corrige. Na hora que eu pensar em vacilar, Deus vai acender o nível. Presta atenção. Olha o nível, está afundando. Deus já fez isso comigo. Já contei para vocês aqui. Deus falou: lembra-te? Deus me deu uma visão de mim mesmo adorando a Ele. Deus falou assim: lembra-te? Deus acendeu o nível ali. Nível ali. Olha o nível. Deus falou assim: lembra-te? Por que não mais? Por que mudou? Por que está diferente? Acaso o ensino de Deus muda? Acaso a ordem de Deus tem tempo de validade? Acaso o sim de Deus se torna não? Sejamos fiéis ao Senhor. Sejamos servos de Deus vivo. Sejamos aqueles que escolhem o caminho do justo. Bem-aventurado é aquele que anda
não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Fica de pé. Eu quero ler o restante aqui. Quero ler o versículo 3. Profetizando para a tua vida nessa noite. Você que é um bem-aventurado de Deus, amém? Amém, Deus. Versículo 3 diz: você recebe para a sua vida? Amém. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém. Pai amado, aqui está a tua noiva, a tua igreja. Senhor, aqui estão aqueles que trilham o caminho do justo. Aqui estão, Senhor, aqueles que estão recebendo ensinos de Ti, para ter uma vida conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, para estarem, Senhor, no foco do Teu nível laser espiritual, para estar vivendo em plume nível contigo. Deus, abençoe a Tua igreja neste lugar. Abençoe os Teus filhos que aqui estão. Dê a eles entendimento amplo da Tua vontade, do Teu querer. Livre-os de toda contaminação desse mundo. Livre-os, meu Pai, de toda a sugestão do inferno que fartamente está sendo lançado sobre a sua igreja nos dias de hoje. Livra-os, meu Deus, livre-os das oportunidades que o inimigo tem dado a se deliciar com as obras da carne. Deus, ensine-os a ser aqueles que escolhem o caminho justo, aqueles que escolhem ser como árvore plantada junto à corrente das águas, aqueles que criam raízes espirituais, aqueles que entendem que não há alimento melhor do que o alimento desse ribeiro no qual o Senhor tem os colocado, que não há sustento melhor do que o sustento na presença do Senhor nosso Deus. E isso trará para eles, conforme a palavra do Senhor dita, no devido tempo, o fruto. O fruto. Aleluia. Essa árvore será bem alimentada, bem abastecida de águas. No devido tempo dará o seu fruto. As folhas não murcharão, e tudo o que ela fizer será bem sucedida. Abençoa a tua igreja, Senhor. Cuida dessas vidas. Não deixe que sejam enganadas pelo inimigo. Sustente-as na fé, meu Deus, e que nos dias que vêm à frente, que são dias de batalha espiritual, haja um temor a Ti. Haja temor nesses corações, haja temor nessas vidas, para que entendam, cabe a eles uma escolha, e que tenham eles a melhor escolha. Abençoa a tua igreja, Senhor, e retorna agora para a sua casa. Nos conceda uma semana de vitória, uma semana de bênção. Que muito em breve, Senhor, nesta quarta, às 8 horas, estejamos novamente aqui cultuando o Senhor. Nós oramos a Ti, e por tudo nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso Deus poderoso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.